Olá, vamos comentar brevemente sobre o período românico e o período gótico. Esse trabalho é apresentado por mim, Alexandre Leguizamon, Halisson Costa, Luiz Felipe, Pedro Rafael e Vitor Pereira. A arte românica é o nome dado ao estilo artístico que surgiu na Europa logo após a queda do Império Romano entre o século X e o século XIII. Dentro da história da arte, esse período ficou conhecido como período românico. Esse estilo é visto principalmente nas catedrais católicas que foram construídas logo após a expansão do cristianismo pela Europa, o que acabou unificando vários estilos diferentes. Temos o destaque para três tipos de construções elaboradas neste período: as catedrais, os castelos e os mosteiros. As catedrais eram locais onde aconteciam os encontros religiosos que a população participava. Os castelos eram as fortalezas dos reis, que serviam de abrigo para o maior poder daquela região. E os mosteiros eram locais onde os líderes religiosos se encontravam, como se fosse uma mini cidade, afastada das demais. Como podem ver, temos a igreja de Santa Maria del Naraco, localizada na Espanha, e a Catedral de Santiago de Compostela, também localizada na Espanha. Dando sequência, eu trouxe outras três imagens onde mostram a fachada do mosteiro de Paço de Souza, localizado em Portugal, o castelo de Óbidos, também localizado em Portugal, e a igreja de São Martim, localizada na Espanha. Uma das principais características desse período eram as construções que tinham um aspecto pesado, sendo o principal motivo as suas paredes, que eram extremamente grossas, fazendo com que as catedrais da época fossem conhecidas como fortalezas divinas. A pintura não teve grande relevância nesse período, como em outros determinados períodos históricos para a arte, mas elas existiram, e suas principais características eram os afrescos, que são pinturas realizadas em paredes recém-feitas, como esta da imagem ao lado, realizado numa igreja localizada na França, as iluminuras, que vieram a ser conhecidas como ilustrações nos livros mais para frente, e as tapeçarias. Diversas características da arte bizantina foram mantidas nas pinturas românicas, como a representação de figuras alongadas e deformadas e o colorido extremamente chapado. Como grande parte da população da época era analfabeta, as pinturas elas tinham como objetivo repassar os conhecimentos divinos. Dando sequência, temos outras três imagens para melhor exemplificar os afrescos, as tapeçarias e as iluminuras. Este afresco pertencente a uma igreja localizada na França. Este pedaço de tapeçaria, conhecido como a tapeçaria de Bayeux, e uma iluminura do mestre Hugo. Uma curiosidade sobre esta tapeçaria é que ela possui 69 metros de comprimento, cerca de 50 centímetros de largura e 58 cenas, narrando a história da conquista normanda da Inglaterra em 1066, e representa magnificamente muitas cenas da vida cotidiana nobre do final do século XI, além da derrota anglo-saxã das forças de Harold II, o rei da Inglaterra em 1066 na Batalha de Hastings. Características marcantes. A arquitetura românica, apesar de ter sido criada a fim de construir estruturas que poderiam resistir a ataques inimigos, incêndios e outras adversidades, o seu desenvolvimento se deu em grande parte ligado à religião, em especial à Igreja Católica, definindo suas principais características. Por isso ela é mais encontrada em mosteiros e igrejas, sendo apelidadas de fortalezas de Deus e estando presente em toda a Europa, a fim de espalhar a influência da Igreja Católica por meio de construções que refletiriam sua força e robustez. Esse tipo de arquitetura é caracterizado por torres quadradas, com a central sendo a mais alta, grandes pilares e arcos altamente detalhados, simetrias de suas formas, portas estreitas e janelas pequenas, e o uso de grandes abóbodas. Por conta de trazer uma combinação de luxo, resistência e funcionalidade, apresenta um interior escuro e pouco arejado. Por fim, talvez a característica mais marcante, que é a sua planta, a qual possui o formato de uma cruz latina, e em menor escala, o formato de uma cruz grega, isso vendo-a de cima. As construções desse período apresentavam em sua maioria paredes grossas, pilares resistentes e fortes colunas, para que fosse possível a sustentação das grandes torres e das abóbadas que tanto apareciam.
Por esse motivo, as aberturas como portas de janelas eram estreitas e menores que de outros períodos, pois, caso fossem muito grandes, comprometeriam a estrutura, causando desmoronamento. Uma outra característica comum dos edifícios românicos é a alternação, onde pilares e colunas se alternavam na sustentação do edifício, seja assim em igrejas ou nas arcadas dos grandes castelos. Os elementos estruturais do edifício dessa época geralmente eram arcos e aberturas, arcadas, contrafortes, cais, colunas, capitéis, abóbadas, cofres e cúpulas. Na imagem ao lado conseguimos ver um exemplo de arcadas e de uma nave abobadada. Explicando brevemente alguns dos elementos, temos os contrafortes, que não eram tão significantes na arquitetura românica quanto na gótica, mas ajudavam na sustentação do edifício. Temos os arcos e as aberturas, que eram semicirculares para portas, janelas, abóbadas e galerias, e caso fosse houver alguma abertura de tamanho maior, essa mesma quase sempre era arqueada. Temos as arcadas, que eram fileiras de arcos apoiadas em pilares ou colunas, e temos também as próprias colunas, que eram de grande importância, pois ajudavam a sustentar muros superiores que eram mais grossos, e por isso elas eram geralmente maiores do que de outros períodos. E temos também o carpitel, que era mais simples e apresentava o topo quadrado e o fundo redondo. Nessas imagens vemos a diferença entre contrafortes no período românico e no período gótico, um exemplo de arcada e diferentes tipos de abóbadas e de cúpulas. Com relação ao material, ele era diferente em cada região, variando de acordo com a pedra local e com as tradições de cada lugar. Na Itália e na Polônia, por exemplo, o tijolo era normalmente utilizado, enquanto em outros países da Europa era comum o uso de calcário, sílex, granito e outras pedras. Bom, agora comentando um pouco sobre o período gótico, né? A arte gótica ela teve início na França, logo após o período românico, sofrendo grande influência do período bizantino também. Acabou se espalhando pela Europa toda, sendo considerado o último período da arte cristã medieval. Durante o Renascimento, ela foi duramente criticada por se afastar dos moldes da arte clássica greco-romana. Seu nome ele foi dado pelos renascentistas porque afirmavam ser uma arte mal feita, semelhante à produzida pelos godos, que são povos bárbaros que habitavam aquela região. Ao lado, podemos ver a Torre da Catedral de que está localizada na Alemanha, e também a Catedral de Milão, localizada na Itália. Uma das características marcantes do período gótico é que o principal destaque, assim como no período românico, é a arquitetura também. A pintura ela teve um pouco mais de desenvoltura, mas a arquitetura ainda se sobressai. E outro ponto importantíssimo são as catedrais, que são muito bem elaboradas e muito bem detalhadas. A mais famosa das catedrais góticas é a Catedral de Notre-Dame, que está localizada em Paris, na França. Levando cerca de 200 anos para ficar pronta, foi erguida em 3 estágios e no final atingiu proporções impressionantes, apresentando 127 metros de comprimento, 48 metros de largura e 35 metros de altura. Sua fachada é dividida em 3 níveis horizontais e 3 verticais, o que ressalta ainda mais suas 2 torres, que possuem 69 metros de altura cada. No ponto mais alto, ao sul, está o conhecido Sino Emanuel. No centro da construção mais famosa da arquitetura gótica, em sua nave principal, há uma cobertura abobadada com 210 toneladas, suportadas por uma sequência de colunatas. E na parte externa, marcando o fundo da estrutura, os arcobotantes. Eles servem não apenas como elementos estruturais, mas também como canaleta para escoar a água pluvial coletada nas coberturas. A fachada da catedral ela é ricamente ornamentada com estátuas que retratam cenas bíblicas, e o ponto mais marcante é o ponto central de entrada. Também se destacam os seus vitrais, sobretudo a roseta na fachada principal e as gárgulas espalhadas pela parede. Uma curiosidade sobre as gárgulas presentes na catedral é que elas eram colocadas nos cruzamentos das calhas e foram optadas pelos animais com características monstruosas para fazer uma alusão ao mal que rondava a população. Em São Paulo, temos a Catedral da Sé, como uma das mais importantes influências do estilo gótico no Brasil, uma vez que na Idade Média não foram erguidas construções aqui, mas sim uma manifestação tardia, sendo conhecida no mundo artístico como o período neogótico.
As esculturas e pinturas góticas sofreram grande influência das esculturas bizantinas, sendo finas e alongadas, representavam principalmente o clero e os personagens, que faziam parte das histórias bíblicas. Já na pintura, tinha como objetivo a mesma ideia da românica, repassar os ensinamentos, mas através de outras técnicas, como a utilização de perspectiva, o esfumato e a utilização da tinta a óleo, na maioria das vezes, retratando os personagens religiosos. Bom, diferente das igrejas românicas, as góticas já estavam no processo construtivo de suas igrejas, deixando-as muito mais verticalizadas, ou seja, muito mais altas, e com paredes mais finas. Essa ideia de terem as igrejas pontiagudas e altas era representar a proximidade com o céu e com o infinito, retratando a insignificância do homem perante as divindades. Assim como a arte românica, a arte gótica teve como principal destaque a arquitetura, trazendo características únicas, como as três entradas, a alta luminosidade, a planta baixa e com o formato de crucifixo. Basicamente, as três entradas representam a Santíssima Trindade, tendo o centro como seu maior destaque. E a principal característica do estilo gótico é a iluminação. A iluminação tocava com as pessoas que estavam nessas catedrais. Se sentiam em outro plano, como se estivessem em um plano divino, literalmente. E tudo isso por conta da iluminação fornecida pela luz que passava pelos vitrais coloridos, colocados nas janelas. E toda essa iluminação que transportava a população medieval para um plano divino superior fazia alusão à luz divina. E é justamente por isso que é errado compararmos a arte gótica com elementos sombrios e tenebrosos, já que nesse período eles queriam representar literalmente o contrário, queriam representar a luz, a emissão divina naquelas catedrais. Como a arquitetura gótica foi uma evolução da arquitetura românica, foram desenvolvidos alguns elementos que ajudaram na construção gótica, como os arcos de ogiva e as abóbadas de cruzária, que se tornaram as principais características do estilo arquitetônico. Com o gótico, a arquitetura ocidental atingiu um dos pontos culminantes da arquitetura autêntica, ou seja, sem influência externa, que não seja a própria origem romana ancestral, as abóbadas cada vez mais elevadas e maiores não se apoiavam em muros e paredes compactas, e sim em pilastras ou feixes de colunas. Uma série de suportes eram constituídos por arcobortantes e contrafortes que possuíam a função de equilibrar de modo externo o peso excessivo das abóbadas, e dessa forma, imensas paredes espessas foram excluídas dos edifícios góticos e foram substituídas por vitrais e rosas que iluminavam o ambiente interno. O estilo gótico ficou muito marcado em muitas catedrais europeias, entre elas a de Notre Dame, Chartres, Colônia, Amiens e a Santa Maria del Fiore. Muitas catedrais góticas se caracterizavam pelo seu verticalismo e majestade. É diferente da arquitetura românica, que possuía geralmente apenas um portal, a entrada das obras góticas possuíam 3 portais que davam de entrada para o interior da igreja. Todas as igrejas do século XII e XIV têm a rosa e uma janela redonda encontrada no portal central. Tudo era voltado para o céu, para Deus. Por exemplo, as torres que possuíam pontas agulhadas e uma enorme altura das catedrais. Os arcos góticos ogivais permitiram a construção das abóbadas de nervuras. Assim como os pilares que proporcionaram paredes menos grossas para suportar a estrutura, com a utilização desses arcos, as igrejas puderam ser mais altas e o uso do arcobortante. Esses arcos que transmitiam o peso para abóbadas para o contraforte externo.